Boa tarde, amigos do canal Blogueiro de Tolo. Nessa mais uma edição da série Justificando, né, com harmonia, desta vez gravada. Já peço que inscrevam-se no clube de membros a partir de R$ 2,99 mensais. A partir de R$ 7,99 tem acesso ao grupo de WhatsApp. A partir do especial, que é R$ 14,99, você tem outras recompensas, como a caneca, como o copo do canal. Estamos aqui gravado, né, como a gente anunciou na última live. Quem acompanhar a nossa estreia, o Superchat vai estar aberto. Quem for acompanhar depois, temos o recurso do Valeu Demais. Temos o Pix do canal. Acompanhem também nessas redes sociais. Informo que semana que vem, a princípio, a gente só tem só vai ter um programa, vai ser terça-feira, a Justificando Injustificável, mais um programa da série, com o Semana Santa, na sexta-feira santa, não vai haver programa, então aí a série na outra semana fecha Não vai ser terça-feira, dia 11, eu vou ter um compromisso, e dia 14 encerra a série. Então, essa semana teremos somente esta live. Eu estou garimpando alguns materiais que eu tenho em arquivo, alguns áudios ao vivo de outros grupos, um ou outro vídeo. A gente vai subir alguma coisinha especialmente de áudio ao vivo, de acesso. Estou garimpando também alguns sambas concorrentes, algumas safras de sambas concorrentes, 2011, 2012. Aos pouquinhos a gente vai começar a subir. Mas essa semana a gente já deve ter alguma coisa aí de samba concorrente. Então, né, já proclames feitos, reclames feitos. Sobre o quesito harmonia, eu vou fazer dois breves comentários. O primeiro é que, principalmente no primeiro módulo, os dois jurados de harmonia tiveram certas dificuldades de explicar sobre a queda do canto da Portela. A minha percepção ali próximo desse primeiro módulo é de que assim, a escola sentiu bastante os acidentes, né, os problemas. Houve uma queda de canto bem perceptível na segunda metade do desfile. Pelo menos ali no primeiro módulo, até no final passou o pessoal da diretoria, até bem animado e tal, né? Animaram até demais sobre certos aspectos, mas deixar para lá. Mas houve uma queda que foi assim, generalizada, perceptível. Assim, dentro dos critérios dos jurados, se tivesse tirado mais um décimo, não teria sido nenhum absurdo. Né? Eu vou também fazer um comentário rápido sobre a Viradouro, que também penso que saiu barato os descontos. Realmente a coisa não estava legal, pelo menos no primeiro módulo. Eu estava na fila das frisas, então, bem próximo à cabine. Então, assim, o próprio Rafik falou na justificando de comissão de frente que ele achou a Imperatriz pouco penalizada, mas acabou no 0-0 porque a Viradouro, tanto em bateria quanto em harmonia, também foi um pouco penalizada. E finalizando com a justificativa do agogô, né, do Império, né, assim, coisa assim, surreal, digamos assim. A jurada de bateria que chamou a atenção para isso, ela usa a expressão mix de som, que é uma referência clara ao carro de som. Então, provavelmente, houve algum problema de carro de som, de microfonamento da bateria do Império Serrano. A jurada de harmonia não deveria ter julgado isso, a princípio, embora o Rafik explique no texto, que vai explicar depois aqui no vídeo, que, sob certa forma, faz parte do quesito, mas a gente sabe que o agogô é uma característica da bateria do Império. A gente sabe que a escola, pelo menos no primeiro módulo, o agogô do Império sempre é um pouco mais alto do que em outras escolas. A Portela segue um pouco isso também. Há até uma discussão histórica de agogô, que eles surgiram na Portela e não no Império, mas eu não vou entrar nessa seara aqui agora. Mas nada muito diferente do que a gente está acostumado. Então, me parece que o erro do sistema de som induziu a jurada a erro, e, de qualquer maneira, por mais que o som do agogô tivesse alto no problema de som, ela teria que ter relevado isso, a meu ver, por conta do... A gente sabe que é uma característica histórica da escola. A princípio, a única live da semana que vem. Então, mas acho que a gente vai colocar algumas coisinhas aqui mais antigas, de gravações ao vivo. E
o Café com Migão deve voltar com uma edição especial, provavelmente dia 10, sobre o centenário da Portela. Vai ser um pouco diferente o café. É lógico que se tiver alguma coisa assim muito palpitante, a gente até comenta no finalzinho do programa. Mas o café mesmo volta dia 17, 11 e 10 da manhã. E no dia 18 volta a história do Sambódromo. Mas a gente vai ter um café especial, provavelmente dia 10 de abril, né? Não no dia do centenário, porque a gente tem já segunda-feira consolidado. Então, vai ser só sobre o centenário. Eu vou contar um pouco da história da Portela, contar umas historinhas, né, que eu vivi nesses anos de escola, né, um pouquinho do Portela Verdade, que eu participei. E, assim, lógico, no final a gente pode até comentar uma coisinha ou outra no mundo do carnaval, mas um café mesmo no formato tradicional volta aqui 17. Tá, gente? Grande abraço. Fiquem com as considerações do nosso analista Rafael Rafik. E até terça-feira, 19 horas, ao vivo. Boa tarde a todos. Apesar de dar boa tarde com esse céu escuro aqui no fundo, não é a coisa mais fácil, mas como já foi avisado, por problemas de agenda do Migão, mais uma vez essa live está sendo gravada. De novo, assim como foi em Enredo, dessa vez hoje o quesito é harmonia. Eu estarei, quando essa live for ao ar de forma inédita, o Migão inicialmente prometeu para as 4 horas da tarde dessa sexta-feira, dia 31. Eu estarei disponível mais uma vez nos comentários para responder a dúvidas, comentar em cima de comentários dos espectadores e conversar um pouco com vocês sobre o que a gente estiver falando aqui no vídeo. É o mesmíssimo esquema de enredo, tá? Mesmíssimo esquema de enredo e assim a gente vai continuar. Bom, abrindo a Justificando e Escravo de Harmonia 2023, é interessante notar que no modelo atual, a harmonia é meio que o quesitão musical, né? É o quesito que funciona como um conjunto de toda a parte musical da escola na prática. Então é engraçado que às vezes um problema, especialmente por exemplo no samba enredo da escola, ela pode não aparecer no julgamento do quesito específico, no caso do samba enredo. Porque até o quesito samba enredo é um quesito, digamos assim, um pouco mais teórico. Não que ele seja, a pista seja esquecida e samba enredo já chegue na avenida julgado. Claro que não. Mas os próprios critérios de julgamento do samba enredo eles são um pouco mais teóricos. Ele julga a música mais em teoria do que na prática. Né? Digamos assim, no equilíbrio ali, né, da porcentagem para um lado e para o outro, o lado teórico ele sobressai, mesmo que não seja 100%. Né? Mas a harmonia é o contrário, ele tem uma avaliação muito mais puxada para a prática. A harmonia é o que se vê, se ouve no caso, né? Na avenida. Né? E às vezes o que não estoura na teoria estoura na prática. E acho que foi exatamente isso que aconteceu com o Império Serrano esse ano, né? O samba do Império Serrano passou bem no quesito samba enredo, apesar tem uma coisa aqui ou uma coisa ali para falar do julgamento de samba enredo esse ano. Nós vamos falar quando chegar em samba enredo. Mas ele passou praticamente incólume, foram 2,10 e 2,9,9, nem só perdeu um décimo o samba enredo do Império. Mas chegou em harmonia e o Império perdeu vários e vários décimos em harmonia, se eu não me engano foram 6 décimos em harmonia, exatamente isso, 6 décimos em harmonia. Eu acho que desses 6 décimos, uns 5 são culpa da melodia do samba, que dificultou a interpretação do samba pelo intérprete e pelos componentes da escola, estou em harmonia. É interessante fazer essa observação. Por outro lado, eu acho que urge que a Liesa defina com mais clareza a partir de quando o jogador de harmonia deve começar a jogar a escola. Porque esse quesito, nesse ponto, ele tem uns detalhes únicos. Né? Por exemplo, especialmente nos módulos finais, e a gente vai chegar nisso, porque para mim tiveram duas justificativas no final muito claras em relação a isso. Você já começa a julgar a harmonia da escola pelo som da caixa de som. E o som da caixa de som vai estar disponível para o jogador muito tempo antes da comissão de frente, da cabeça da escola, chegar no módulo de julgamento. O jogador pode ou não pode já julgar a harmonia da escola só pela caixa de som antes da escola chegar nele? O caderno hoje é omisso quanto a isso. Né? E outra coisa, um problema específico no carro de som, sei lá, de microfone dos intérpretes, o carro de som ainda não cruzou o início de pista. Ele pode ser descontado? Ele não pode ser descontado?
O carro de som é uma exceção e o carro de som, mesmo estando antes da faixa de início do desfile, já pode ser descontado antes de passar na faixa. Algumas coisas têm que ser melhor explicadas, né? E eu acho que um maior detalhamento de quando começa e quando termina a avaliação em cada um dos módulos desse quesito seja necessário dar uma melhor explicada no manual do jogador. Hoje em dia não há nenhuma explicação específica para harmonia nesse ponto. E como eu já disse, eu acho que é um quesito que tem suas particularidades nesse ponto. Bom, tendo feito essa pequena introdução, vamos começar a avaliar os jogadores jogador por jogador e como sempre, nós vamos começar pelo módulo 1, jogador Jardel Maia Rodrigues. Bom, eu gosto do Jardel porque ele sempre se notabilizou por focar bastante o julgamento dele no canto dos componentes, que é uma coisa que com esse aumento da harmonia, né? A harmonia hoje virou, como eu falei, um quesito conjuntão musical. Ele avalia ao mesmo tempo o canto dos componentes, canto do intérprete principal, interação do intérprete principal com os intérpretes auxiliares, instrumentos de corda, junção disso tudo, bateria, né? E ele fugiu um pouco, digamos assim, do clássico do harmonia. Você chega em qualquer escola de samba e pergunta para um componente do chão o que é julgado em harmonia. Ele provavelmente vai te responder: é o canto da gente, é o canto dos componentes, se a gente está cantando samba. E essa sempre foi a explicação clássica de harmonia e o julgamento de harmonia, historicamente, foi focado nisso. Mas de alguns tempos para cá, e não é uma coisa de 1 ou 2 anos, estou falando só de 10 ou 20, cada vez mais o carro de som, a corda e tudo mais, o instrumento vai virando uma coisa muito maior do que apenas o canto dos componentes. E nessa brincadeira, alguns jogadores acabam até esquecendo o campo dos componentes. Tem jogador que nem cita isso. Até que recentemente a gente tem atingido um ponto de equilíbrio melhor em relação a isso. Mas por muito tempo, na década passada, tinha jogador que sequer escrevia uma vírgula de uma ala que não estava cantando. E eu gosto do Jardel porque ele foca muito, ele foca bastante no canto dos componentes. Ele sempre tem justificativas bem focadas. Nessa escola, a ala X, a ala Y, a ala Z não cantou, tá. E esse ano não foi diferente. Das 7 justificativas, em 3, ele não só escreveu que algumas alas não cantaram, como deixou bem claro quais foram as alas em que momento do desfile. E justamente as 3 alas que eu também senti um canto fraco no módulo duplo. Lembrando que eu também assisti os desfiles esse ano, muito próximo do módulo desse jogador. E ele justamente deixou isso bem claro para a Império e Velocidade de Tuiuti, que alas não estavam cantando, ele escreveu exatamente quais as alas, em que momento, papapá, e eu gosto muito disso. E, de novo, reflete o que a gente sentiu na pista, ele não inventou nada. Né? Além dessas 3 escolas, outras 2 escolas, você percebe que o motivo principal foi o canto da escola, né? Vila Isabel e Portela. Mas aqui eu acho que tem um detalhe. Eu acho que nessas 2 justificativas, o jogador ele poderia ter sido um pouco mais detalhado na escrita dele. Por quê? Na Vila Isabel, ele disse que a escola começou com uma vibração boa, mas que perdeu a energia e a tenacidade na avenida, comprometendo a harmonia. Isso me deu a sensação de que ficou genérico, né? Em que ponto teve essa virada? Ou pelo menos, em que ponto ele começou a sentir essa perda de energia e tenacidade com mais nitidez? Teve algo no samba, ou na condução do carro de som, ou outra coisa que tenha levado a essa perda? Veja, eu vou ser muito sincero, eu fiquei com a mesma impressão do jogador, que especialmente o último setor da Vila Isabel realmente deu uma perdida de tenacidade no canto. Eu fiquei com essa mesma sensação. E eu vou ser até sincero, e de novo, é uma mera aqui, hipótese, um achismo meu até. Talvez isso seja porque os componentes ficaram muito preocupados em ficar olhando a sinalização da harmonia da escola para saber a hora que ela tinha que abrir para passar o carro do Raimundo. Pode não ter sido, mas eu também senti a mesma coisa do jogador. Que no finalzinho ali a Vila deu uma, especialmente no setor final, a Vila deu uma mornada no canto. Mas de novo, eu acho que faltou palavra pro jogador. Eu acredito que ele tenha visto a mesma coisa que eu, que tenha sido só o setor final, mas do jeito que ele falou, a gente não sabe exatamente quando aconteceu essa virada. E isso eventualmente pode até atrapalhar um pouquinho
a avaliação de dosimetria. Porque se for uma coisa que aconteceu, sei lá, muito antes da metade da escola, ou próximo da metade da escola, a gente poderia até pensar em tirar 2 décimos, né, da escola, ao invés de um só. Se foi só no setor final, beleza, foi um problema localizado, 1 décimo está muito bem, obrigado. Como eu acredito que tenha sido. Bom, quanto a Portela, ele escreveu, abre aspas, o impacto desse incidente com o carro foi notório na variação de dinâmica do canto, comprometendo a harmonia. Bom, fecha parênteses, né? Ficou claro que o jogador sentiu uma perda de canto logo após o problema com o carro. E aconteceu mesmo, não vamos ser sinceros. Mas a pergunta que eu fico foi localizado no setor logo atrás da escola? A escola se recuperou depois e voltou a ter uma harmonia normal? Ou foi algo que perdurou até o final da escola e esse comprometimento da harmonia foi daquele carro até o final? Eu acho que eu também senti uma falta de detalhamento aqui. Especialmente a mesma coisa da Vila Isabel. O carro com problema da Portela era o terceiro. Ainda tinha muita escola até o final. Se o problema foi até o final, talvez uma perda de 2 décimos fosse justificada. Até porque ela se igualaria em problemas em relação ao Império, que ele escreveu para o Império, que deu nota 9,8 para o Império. Bom, eu tive a sensação de que teve um probleminha e a escola se recuperou no final. Eu acredito que o jogador tenha tido a mesma sensação e deu 9,9 por causa disso. Mas, de novo, faltou explicar um pouquinho isso na justificativa, né? Faltou um pouquinho de explicação. Outra coisa que eu acho boa do Jardel é que ele costuma ser impiedoso com o andamento acelerado. Não pelo andamento acelerado, afinal de contas, só isso né, sozinho não deveria comprometer a harmonia. Mas é porque é natural que um andamento muito acelerado dificulte a compreensão da letra do samba. É óbvio, tenta cantar qualquer samba enredo mais acelerado. Você vai ter uma perda de compreensão da letra do samba, perda do entendimento do que o componente está cantando, inclusive o carro de som. E mais uma vez ele não deixou isso passar e o Unidos de Tijuca e o Viradouro perderam um ponto por falta de compreensão da letra do samba. São duas escolas que a gente sabe que começaram um pouco chutadas. O Unidos de Tijuca então começou bem chutada. E quanto à afinação, o Império perdeu ponto por causa do excesso de notas agudas que fez com que a afinação perdesse precisão ali em torno de a partir de mais ou menos 20 minutos do desfile. E o intérprete não conseguia manter a resistência para cantar as notas agudas repetidas do samba enredo o tempo inteiro. É interessante isso aqui, porque absolutamente, com um pouco mais de detalhes ou com um pouco menos de detalhes, todos os 4 jogadores vão justificar a mesma coisa, a mesmíssima coisa do Império Serrano. A diferença é que alguns falaram que foi só o intérprete, outros falaram que foi o intérprete e os componentes que cansaram, e uns vão dar mais exemplos, outros vão dar menos exemplos de pontos do samba que isso aconteceu, mas todos os 4 jogadores vão apontar isso. E vão tirar muito ponto no Império por causa disso. E vamos ser sinceros que aquele samba tinha um excesso de agudos. E realmente o Ito não segurou. E assim, acho que não é problema do Ito não. Acho que eu não sei se nenhum intérprete seguraria tanto agudo por tanto tempo. Né? Foi até aquele comentário que eu falei lá na introdução. A bomba do samba do Império não estourou em samba, estourou em harmonia. Né? E a Tijuca também perdeu ponto por inúmeros problemas de afinação durante o desfile. Ele até especificou que é afinação baixa. Né? E claro, aqui a justificativa é pertinente e entendível, perfeitamente entendível, mas eu acho que poderia. Era de bom tom, né? Dar uma explicada maior, dar um exemplo exatamente do que aconteceu, ou os momentos em que isso aconteceu, só para deixar mais claro, né? Eu acho que ficou meio no ar, né, essa justificativa. Mas com esses pequenos detalhes, mais uma vez foi um bom caderno, né, um caderno completo em que ele ficou atento aos diferentes pontos de avaliação do amplo quesito que é a harmonia e com justificativas e dosimetrias entendíveis. Mesmo que eu tenha sentido uma falta aqui ou ali de uma pequena complementação de algumas justificativas. E de novo, apesar de faltar essa complementação, bate com o que eu vi na avenida, então assim, não tem muito o que falar aqui. Bom, vamos para o módulo 2, jogador Rodrigo Lima. Esse é o segundo desfile que o Rodrigo Lima julga, né? O primeiro foi ano passado. E ele distribuiu 7 notas 10 ano passado e aumentou ainda para 8 esse ano, né? E aqui me impressiona o 10 para a mocidade, né? Como bem apontou o Jardel, seu colega de módulo duplo, não esqueçamos que os dois dividiram ao mesmo ponto da avenida esse ano.
A mocidade teve problemas de canto consideráveis, né? Mas assim, vamos relevar um pouquinho, porque o módulo 2 ele fica acima do módulo um, né? Ele fica uns 4 ou 5 metros acima do módulo um. Então, naturalmente, ele fica um pouco mais acima, é mais difícil de você perceber o canto da escola. O jogador do módulo um fica até mais próximo da frisa, e se na frisa eu conseguir reparar a escola cantava mais, a escola cantava menos, acredito que no módulo um isso tenha sido muito fácil. Agora, no módulo 2 eu não tenho tanta certeza. Mas de qualquer forma, esse jogador despontou o Tuiuti por, abre aspas, pouca vibração e comunicação no desfile. Ou seja, eu acho que ele ainda sentiu a falta de canto no Tuiuti, né? Então, se ele sentiu falta de canto no Tuiuti, dava pra ter sentido no Império e dava pra ter sentido na Mocidade, né? Sendo que ele não descontou a falta de canto no Império. Tá? Os décimos do Império foram pelo mesmo problema de afinação das notas baixas que, segundo ele, se repetiram tantas vezes e por um tempo tão longo que mereceu o desconto de 2 décimos. E eu não vou discordar do jogador. Especialmente se realmente isso aconteceu em todos os pontos que o jogador do módulo 3, o jogador do módulo 3 deu vários exemplos sobre isso. Se isso aconteceu em todos os pontos do módulo 3, a partir dos 20 minutos de 15, 20 minutos de desfile até o final, a correta dosimetria diz que o problema é tão grave que dá para tirar 2 décimos, concordo plenamente. E você é até sincero, se tirasse 3 não dava para reclamar. Né? Quanto à justificativa da Portela, eu tenho outro problema aqui que é bem parecido com o problema do módulo 1. Né? Abre aspas. A escola teve problemas com a quebra de andamento na interpretação do samba enredo, em parte decorrente de problemas com o carro alegórico próximo ao módulo 2. Tal fato trouxe implicações negativas para o entrosamento do canto com a bateria em uma parte do desfile. Que implicações negativas foram essas? Aliás, foi no carro de som, nos componentes, nas cordas? Não fica claro. Ficou no ar. Né? Eu, inclusive, até me pergunto o que a bateria tem a ver com a história, né? Porque a bateria estava no recuo quando aconteceu o problema com o carro, continuou no recuo depois do problema com o carro. Né? A bateria só entraria na pista 6 alas depois do carro. Então ela só foi entrar quando o carro depois voltou a andar, quando o problema, entre aspas, estava resolvido. Não entendi muito bem. Tudo bem, pode ser que com o problema do carro, os componentes da escola ali perto do carro tenham parado de cantar e ficado preocupados com o problema e perderam o entrosamento com a bateria. Pode ser. Mas, sei lá, pra mim ficou mal explicado, ficou no ar. E a mesma coisa, foi um problema que. Você vai pensar que ele explicou que o problema foi localizado. Mas ficou faltando alguma coisa e essa parte da bateria eu não entendi muito bem. Pode ser um problema de interpretação meu? Pode ser também, não, obviamente não sou infalível. Mas não sei, acho que não ficou completa essa justificativa. Quanto ao nível de Tijuca, a despontuação também foi pelo início acelerado, que prejudicou o entrosamento entre ritmo, canto, bateria e instrumentos de base. Também é uma coisa normal quando se começa a 164 BPM. Nada a se falar. Então, assim, são só 4 justificativas, né, que esse jogador escreveu. Afinal de contas, foram 8 notas 10. E é engraçado. Eu falei que ele tirou 10 décimos do Império porque os problemas foram recorrentes por um longo tempo, né? Mas no Tuiuti ele sentiu uma falta de comunicação e vibração da escola inteira também. Por que não tirar 2 décimos do Tuiuti? Me parece que a gravidade dos problemas é a mesma. Mas talvez aqui tenha sido um problema de dosimetria. E talvez ele tenha salvado aí 1 décimo do Tuiuti na comparação. Né? Ainda mais porque no caso do Tuiuti, além desse fato, ele ainda acrescentou que tal aspecto interpretativo foi agravado por uma quebra do andamento do samba enredo, o que acabou prejudicando a totalidade do canto da escola. Primeira pergunta que eu me faço: que quebra foi essa? Em que momento que isso aconteceu? Foi algo passageiro? Mais uma vez, a justificativa ficou incompleta. Ela não esclarece o ocorrido. Eu até acredito que essa quebra seja uma mudança brusca do andamento da bateria, o que eu sinceramente não percebi naquele ponto da pista. Mas, de novo, pode ser que não seja. Ele não explicou que quebra é essa, né? Ficou uma justificativa incompleta.
Né? E, de novo, né? Você junta a falta de vibração e comunicação. Você junta com essa quebra, que sabe-se lá o que é. E tirou um décimo só, você tá mais parecido com o Império, né? Talvez até pior que o Império, talvez o 9.7. Aqui eu acho que. Eu acho que a nota do Tuiuti teve um problema claro de dosimetria. E aí, 8 notas 10. Falta de detalhamento em 2 das 4 justificativas. Com um problema de dosimetria ainda, mesmo que localizado, não dá para dizer que foi um trabalho brilhante do jogador, né? Especialmente na escrita das poucas justificativas, né? E engraçado, ano passado ele fez um julgamento bem interessante, apesar de só escrever 5 justificativas, ele escreveu muito bem as justificativas. Na minha opinião, nós tivemos aqui um recuo de qualidade considerável do ano passado para cá. Foi bem inferior o trabalho desse ano para o do ano passado, do mesmo jogador. Bom, vamos lá. Vamos para o módulo 3. Módulo 3, jogador Bruno Marques. O Bruno Marques é meu padrão ouro, né? Eu tenho alguns quesitos que eu digo que tem alguns jogadores que são meu padrão ouro. E o Bruno Marques é meu padrão ouro nesse quesito. É o jogador que eu mais respeito nesse quesito. E mais uma vez esse ano, ele mostrou por que ele é meu padrão ouro. Começo de conversa. Enquanto nenhum outro jogador deu menos do que 5 notas 10 esse ano, ele só deu 3. É um jogador que valoriza bastante a nota 10. Veja, com essas 3 notas 10 apenas, ele ficou empatado em segundo lugar geral na lista de jogadores que menos deram notas 10. Né? Só ficou atrás do Fernando Lima de Alegorias e empatou com a Carolina Tomás Henrique. E logo a harmonia, que é um quesito que não costuma ter tão poucas notas 10. É sinal de que ele fez um julgamento extremamente atento, completo, vendo todos os aspectos do quesito harmonia. Porque, vou ser sincero, ele só deu 3/10. E todas as 9 justificativas estão extremamente bem detalhadas, bem explicadas e com uma dosimetria cristalina. Ou seja, ele não tirou ponto a esmo, ele não tirou ponto da cabeça dele. Ele julgou. Ele fez o trabalho de julgamento de forma correta e coerente. E explicou por A mais B igual a C os problemas das 9 escolas que ele tirou. E, como eu disse, ele ao mesmo tempo despontuou falta de canto, carro de som, imprecisão de afinação. Ou seja, foi um desfile completo por todas as variáveis do quesito harmonia. E o que eu acho mais interessante, especialmente na parte de afinação, as explicações de cada um dos descontos são detalhadas e convincentes, né? Explicando exatamente aonde foi o problema da afinação, em que momento, em que parte do samba, etc. Excelente trabalho. Vou dar aqui apenas como exemplo a ótima justificativa do Império Serrano. Abre aspas. Afinação imprecisa do canto, com recorrência em vários trechos, prejudicando a sua compreensão. Alguns destaques. O compositor sambista perfeito. Imperiano, sim. No verso que afloram, giram os sonhos da porta-bandeira. Cercados de axé, semeiam o bem. Prejudicou a modulação recém-estabelecida. O filho do verde esperança nos conduz. Trecho esse que também apresentou queda frequente na dinâmica do canto e relação indefinida entre os intérpretes. A persistência e a intensidade do problema acarretam despontuação maior, menos 0,2. Por que eu dei certa entonação e certa ênfase em algumas palavras aqui? Porque o próprio jogador sublinhou essas palavras para mostrar o problema está nessas notas dessas palavras aqui. Tá? Foi muito detalhado. Muito detalhado. E de novo, realmente, se ele viu essa quantidade toda de problemas por um período grande e persistente, 2/10 está muito bem tirado. Mas ao mesmo tempo, e aí não é um problema do jogador, vamos deixar isso aqui claro desde o início, não é um problema do jogador. Mas esse caderno traz à luz justamente aquilo que eu falei na introdução, de que o ponto de início e o ponto final de julgamento desse quesito harmonia, ele tem que ser melhor definido. Em 2019, isso já foi tema dessa coluna, quando a Débora Levi descontou um problema do carro de som da São Clemente, que ocorreu antes do carro de som passar da linha de início do desfile. O carro de som ainda estava no recuo de bateria. Eu vou até mais além. Quem via a imagem da TV Globo percebe claramente que o problema que ela identificou não era a culpa da escola, era a culpa do sistema de som da Sapucaí. Tanto é que o Bruno Ribas e o
era o Leozinho, eram dois intérpretes, junto com a Larissa. Um era o Bruno Rimas, eu tenho certeza, e o outro eu acho que era o Leozinho. Os dois estavam loucos com o pessoal do carro de som da Sapucaí, do tipo, cadê meu som? E a Débora Levi justamente criticou o fato de que a Larissa estava com um som muito mais alto que o Ribas e o Leozinho. Mas, de novo, não vou entrar de novo na polêmica de 2019, vou entrar no que aconteceu em 2023. Porque esse ano, o Bruno Marques despontou a Grande Rio, abre aspas, tendência acelerada do canto no início do desfile gerou desencontros rítmicos com a bateria, que se manteve consistente. Por volta dos 10 a 15 minutos, a questão se corrigiu. Fecha aspas. O jogador estava no módulo 3, ou seja, no meio da pista, no final do setor 6. Com isso, a comissão de frente da Grande Rio só chegou nele por volta dos 15 minutos de desfile. E ele mesmo disse que com 15 minutos de desfile, o problema tinha sido solucionado. Ou seja, ele descontou um problema que surgiu e foi resolvido antes mesmo da cabeça da escola chegar no módulo dele. Ele tirou ponto simplesmente pelo som que ele ouviu da caixa de som antes da escola chegar nele. Ou seja, a harmonia seria o único quesito cuja avaliação começa antes mesmo da escola chegar no jogador? Apenas pelo som da caixa de som? E aqui, o manual do jogador é omisso, tá? Ele é totalmente omisso nesse ponto. Então eu não posso nem falar mal do jogador que julga dessa forma e nem posso falar mal do jogador que ignora essa parte inicial enquanto a escola não chega. Os dois estão certos. O manual é omisso. Ou seja, as duas interpretações podem ser perfeitamente aceitáveis. Mas eu acho importantíssimo que a Liesa crie um padrão. Ou todo mundo julga já pela caixa de som, ou todo mundo julga quando a escola chega no módulo. Eu, particularmente, acho que nesse ponto a harmonia deveria ser equalizado com todos os outros módulos, com todos os outros quesitos, em que o julgamento só inicia quando a escola chega no módulo. Inclusive bateria e samba enredo, que são os outros dois quesitos musicais. Então, acho que é fundamental aqui, aliás, dar uma padronizada. E, se perguntarem a minha opinião, acho que o padrão é dizer que você só pode começar a avaliar quando a comissão de frente chegar no seu módulo. Mas, de novo, a culpa aqui não é do Bruno Marques. O manual de jogador é omisso e, do ponto que ele está atualmente, todas as interpretações são possíveis. Né? Mas isso não compromete a qualidade, como eu falei, a culpa não é do jogador, é do manual, uma falha do manual, na minha opinião, que eu acho que precisa ser resolvida. O Bruno Marques, mais uma vez, fez um julgamento fantástico, excelente, um dos melhores cadernos até de todo o julgamento, de todos os 9 quesitos, top 4 talvez. E não tem o que falar, ótimo julgamento. Bom, vamos para o último módulo, o módulo 4, jogadora Miriam Orofino Gomes. Vamos lá. Depois de quem acompanha a história da Justificando sabe que é batata. Todo ano, ou um jogador de evolução escreve uma justificativa que é feita harmonia, ou um jogador de harmonia escreve uma justificativa que é de evolução. Isso quando não acontece as duas coisas ao mesmo tempo. E os dois quesitos se imbricam e se confundem o tempo inteiro. E não que eles se confundam no manual, tá? É muito clara a divisão deles. São jogadores que muitas vezes se confundem na hora de julgar. Mas, pela primeira vez na história da Justificando, em 2022, todos os jogadores de harmonia ficaram dentro do quadradinho de harmonia e todos os jogadores de evolução ficaram dentro do quadradinho de evolução. Eu até, inclusive, elogiei muito os jogadores dos dois quesitos porque por essa evolução do tipo, será que finalmente acertamos e ficou clara a diferença entre os dois quesitos? Que já está clara no manual, mas muitos jogadores insistem em confundir. E, bom, apesar de esse ano a Justificando de Harmonia ter vindo antes de evolução, eu li os cadernos de evolução antes dos de harmonia, tá? Então eu li os 7 cadernos, né? Os 4 de evolução e os 3 de harmonia até aqui, e vi que estava todo mundo dentro da sua caixinha. Você pode ver que até aqui eu não reclamei de nada nesse ponto em harmonia. E vocês vão ver que em evolução também não vou reclamar de nada, porque todos os jogadores de evolução se ativeram em evolução esse ano. Aí eu até
achei gente, eu acho que é um problema que está superado. Vamos para o segundo ano seguido que ninguém confundiu os quesitos. Vou até pensar em tirar isso das recomendações. Menos, claro. O último caderno tinha que ter um problema desse, né? E assim, logo a Miriam, né? A Miriam tem um longo histórico de reclamações minhas dela ter cruzado a linha entre harmonia e evolução em outros anos. Mesmo que não tenha ficado às vezes muito claro, mas meio fica no ar a impressão de que ela cruzou. Mas esse ano, ao menos para mim, é claríssimo que ela cruzou essa linha. E ficou muito evidente para mim na justificativa, na parte final da justificativa da Unidos da Tijuca. Abre aspas. A partir da ala 20, após a passagem do segundo casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, houve uma aceleração no desfile e algumas alas passaram caminhando aceleradamente em frente ao módulo 4. Fecha aspas. Veja, a justificativa inteira da Tijuca vale um estudo de caso que eu vou fazer mais pro final do comentário desse módulo. Mas ainda focando só nessa parte, o que ela descreveu foi um problema de evolução. Simplesmente a escola começou a andar mais rápido com seus componentes. Ah, claro, você vai me dizer, mas normalmente quando uma escola faz isso, o canto dos componentes é comprometido, às vezes há um desentrosamento entre carro de som e bateria, não é uma aceleração da escola. Ok, mas não é regra. Existem casos que a escola acelera o passo e segura a harmonia. O que ela me descreveu aqui foi apenas um problema de evolução. Teve algum prejuízo musical? A aceleração provocou algum desencontro? Os componentes deixaram de cantar o samba? Ela não escreveu nada disso aqui. Se ela não escreveu nada disso, isso não pode ser descontado em harmonia. Logo, para mim, fica claro que nesse ponto, se não houve prejuízo musical, ou pelo menos ela não escreveu, e se ela não escreveu, a justificativa está incompleta, ela também não fez o serviço dela, ela cruzou a linha de harmonia e foi julgar a evolução. Infelizmente, né, aqui eu tenho que dizer que não houve respeito aos limites do quesito harmonia. E ainda tem uma outra justificativa para a mocidade que não fica tão claro. Aqui há uma defesa para o jogador, eu vou fazer essa defesa, mas que dá a impressão de que ela também cruzou a linha, justamente pensando nesse longo histórico dela. Abre aspas. Não houve empolgação e vibração da totalidade dos componentes, ocasionando um desfile arrastado e por vezes desanimado. Fecha parênteses. Fecha aspas. Percebam que o vocabulário aqui é mais afeito à dança, né? Empolgação, vibração, arrastado, desanimado. E se é um vocabulário mais afeito à evolução, desculpe, se é um vocabulário mais afeito à dança, logo estou falando de evolução. Evolução é dança, harmonia é canto. Mas aqui, eu acho que há duas atenuantes para o jogador que eu posso dizer, não, a defesa. A primeira atenuante é que logo depois dela escrever isso, ela arremata, abre aspas mais uma vez. O canto não soava firme e constante em musicalidade e afinação, fecha aspas. Bom, pelo menos aqui, ela demonstrou que essa falta de empolgação, com o desfile arrastado, acabou afetando o canto. Beleza, e aí a gente começa a entrar em harmonia. E além disso, né, eu descobri que há formas, né, de uma pessoa que conheça muito e estude bastante essa relação entre canto e dança, de perceber se a pessoa está cantando com a música ou contra a música, de acordo com a expressão corporal da mesma. Isso, inclusive, pode ser uma tática de um jogador que não consegue ouvir o canto dos componentes, por causa do som da Sapucaí, mas quer avaliar o canto das alas, ele pode usar desse conhecimento avançado e perceber corporalmente se a pessoa está com ou contra a música. E isso meio que denuncia se ela está cantando ou não está cantando. Ou se ela está, inclusive, em paralelo à música, né? Que aí ela não estaria cantando também. É possível, eu não conheço a jogadora, eu não sei se ela tem esse conhecimento avançado. É possível que a jogadora tenha aplicado esse conhecimento para concluir que os componentes não estavam, entre aspas, junto com o samba. Mas, não sei, né? Quando você diz que o desfile foi arrastado e desanimado, a gente
tem a tendência a acreditar que está falando mais de evolução do que de harmonia. Mas, de novo, aqui é mais complicado, aqui há uma defesa para jogador. Agora, na Unidos da Tijuca, não tem, não consigo achar uma linha de defesa sequer. E olha que eu sou advogado. Aí, interessante, aqui eu vou entrar talvez na segunda maior polêmica do ano. Mas aqui eu vou dar uma defesa no jogador. Depois dos estandartes para a esquerda e para a direita da Regina Oliva, a justificativa mais comentada, mais reclamada de todas, foi justamente a dessa jogadora para a harmonia do Império Serrano. Abre aspas. O som do agogô se sobressaiu bastante durante o desfile, dificultando a harmonia sonora. Fecha aspas. De plano, assim, já de cara, em defesa da jogadora, eu preciso ressaltar que é uma justificativa que se encaixa perfeitamente dentro do que é julgado em harmonia, tá? Se realmente um instrumento se sobressaiu a ponto de comprometer o todo musical da escola e eventualmente até apagando outros instrumentos, mesmo que ela não tenha escrito essa parte do apagar, isso realmente deve ser descontado em harmonia, tá? Isso faz parte dos critérios de julgamento de harmonia. Inclusive, há inúmeros exemplos justificativas de vários jogadores em anos anteriores, tá? Isso é um problema clássico de harmonia. Se um instrumento está muito superior aos outros e está apagando os outros, isso é um problema de harmonia e, teoricamente, deve ser descontado em harmonia. Né? Mas eu acredito que toda a polêmica aqui, ela girou em torno justamente daquele ponto que por mais que as pessoas às vezes nem elas falem disso e nem reparem, elas nem pensem no problema central da reclamação. Eu acho que todo mundo reclamou aqui que justamente aquela coisa que eu sempre falo, que não basta o jogador ser um técnico do seu quesito. Ele precisa conhecer a festa, ele precisa conhecer as tradições, os rituais, os signos, etc. E sendo o agogô a marca musical distintiva do Império Serrano desde tempos imemoriais, uma justificativa dessas meio que soa para todo mundo que a jogadora não compreende o mundo do samba e não compreende que isso é uma marca essencial do Império Serrano. E também, para essas pessoas que criticam a jogadora, também é natural contra-argumentar que a bateria do Império Serrano conseguiu 39,9. Ela só perdeu um décimo que até foi descartado. E esse décimo descartado não tem nada a ver com a agogô, a gente vai ver em bateria. Então, se não teve um real desequilíbrio no som dos agogôs, aliás, se tivesse algum desequilíbrio no som dos agogôs, provavelmente isso daria um reflexo em bateria, né? E não teve esse reflexo em bateria. Então, ó, a jogadora aqui está apenas, teoricamente, a jogadora aqui estaria indo apenas contra a tradição do Império Serrano e teria sido injusta com o Império Serrano. Só que nem tudo é tão simples assim. E, de novo, quem conhece a Justificando desde 2015 sabe que eu não teria o porquê defender a Miriam aqui. Mas eu acho que nesse caso a jogadora merece uma defesa. Porque a situação fica ainda mais complicada e indefinida se você ler o caderno de bateria da jogadora de bateria do módulo 4, desse mesmo módulo 4 em que está a Miriam. Porque a jogadora de bateria deu. Para quem não lembra, é justamente aquela jogadora que deu 10 para todo mundo. Mas, de novo, ela não é uma jogadora qualquer. Tá? A Mila Chiavo é uma pessoa que estuda bastante todas as baterias do grupo especial. Ela conhece exatamente as características de cada bateria. E ela sabe muito bem que o agogô é a marca distintiva do Império Serrano. E a própria Mila, apesar de ter dado 10 para todo mundo, ela escreveu muitas considerações finais, com vários problemas de som e outras coisas relatadas. Muitas vezes não afeta a bateria, muitas vezes problemas que ela identificou, mas que não foi no módulo dela e por isso ela não descontou. Mas mesmo dando 10 para todo mundo, o caderno dela é bastante informativo. E muito me chamou a atenção de que ela escreveu... Deixa eu achar aqui exatamente o que ela escreveu. Achei. Abre aspas. O agogô estava muito alto no mix de som na avenida, abafando o som. Fecha aspas. De novo, a Mila estuda bastante as baterias do grupo especial. Ela sabe que o agogô é um distintivo do Império Serrano e que, naturalmente, o agogô do Império Serrano é mais alto que os outros. Se ela mesma não desconta a bateria, ou seja, o problema não está na equalização da bateria, não está no peso da bateria. A bateria passou por ela muito bem, obrigado, ela deu 10. Mas se a própria jogadora
escreve nas observações finais que ela também sentiu o agogô do Império Serrano muito alto no mix de som, é sinal de que algum problema teve localizado no final do som da avenida, no som do final da avenida. Porque nenhum outro jogador reclamou disso em nenhum outro módulo. Então me parece um problema bem localizado na parte final do desfile do Império Serrano. E por isso tudo, me parece ser um problema do som, não da escola. Porque isso não, sinceramente, onde eu estava no início da pista, estava perfeito. O agogô um pouquinho acima do normal, mas um pouquinho acima nível Império Serrano, que a gente está acostumado. Não estava atrapalhando os outros instrumentos. Ninguém no módulo 3 reclamou. Eu tenho conhecidos que assistiram daquele ponto, o desfile, e ninguém reclamou disso. Deve ter sido um problema do som da parte final da avenida. Né? Mas então aqui eu vou fazer um pequeno desagravo ao jogador. Agora voltando para a Miriam. Se até a Mila Chavo reparou isso, e de novo, a Mila conhece muito bem a tradição do Império Serrano, algum problema deve ter havido. A Miriam não tirou isso da cartola. E provavelmente não é que ela não conheça a tradição do Império Serrano. Provavelmente estava alto demais a ponto de abafar os outros instrumentos, como a própria Mila escreveu nas observações gerais de bateria. E, teoricamente, se está alto o suficiente para abafar outros instrumentos, o jogador de harmonia tem sim que descontar isso. Tá certo? Qual é o problema? Se foi um problema específico no módulo 4, o problema é do som da avenida, não é da escola. E pelo manual do jogador, isso não deveria ser descontado. Isso é até um outro problema que eu vou chegar mais para frente quando eu for destrinchar a justificativa da Unidos da Tijuca, da Amiga. Só que, nesse caso específico do Império Serrano, o jogador está ali plantado no quarto módulo, incomunicável, não pode sair durante os desfiles e tudo mais. Ele não sabe o que está acontecendo no resto da avenida. E ele está ouvindo que o agogô está abafando os outros sons. Como é que ele vai saber que isso é um problema localizado de onde ele está e que é um problema do som e não é um problema da escola? É uma questão de muito difícil resolução. Eu diria até impossível. E aqui a jogadora foi levada ao erro, ao que tudo indica, por um problema do som da Sapucaí. E eu não vou culpar a jogadora, porque nesse caso específico, ao que tudo indica, ela não tinha como saber que o problema era do som. E aí, quando as pessoas dizem que os critérios de julgamento de bateria têm que ser revistos, eu concordo que tem que ser revisto para evitar esse mar de 10, a gente tem que ir com muita calma. Porque uma eventual revisão para aumentar o nível, até de comparação entre as baterias, pode acabar aumentando esse tipo de problema em bateria. De jogador acabar descontando bateria, não por causa da bateria, sim por causa do som da avenida. Né? Então isso é bem complicado. Mas, assim, de novo, apesar dessa defesa específica em relação a essa justificativa específica da Miriam, Miriam é uma jogadora que tem vários problemas há algum tempo, eu reclamo dela aqui bastante. E um dos principais problemas dela é a falta de explicação na justificativa, que é um problema altamente recorrente, que eu reclamo aqui ano sim, outro ano também, e esse ano não vai ser diferente. Várias e várias vezes ela resvala na justificativa genérica por falta de explicação. E nesse caderno há vários exemplos. Vamos lá. Para começar, Império Serrano. Abre aspas. Trecho do canto em região imprópria, resultando em uma dinâmica fraca, prejudicando a compreensão da letra e a relação com os demais instrumentos musicais. Fecha aspas. Em que trecho isso ocorreu? Apenas dizer trechos do canto é muito genérico. Ao menos alguns exemplos devem ser dados. Se foram vários trechos, é fácil achar alguns exemplos. É só escrever. Claro, a gente pode garantir, nesse caso, que a jogadora não inventou, porque todos os outros 3 jogadores chegaram no ponto da mesma coisa. E os outros jogadores ainda deram exemplos, especialmente o Bruno Marques deu a pancada de exemplos que eu citei acima. Mas apenas lendo a justificativa da Miriam, a gente não chega a essa conclusão. A gente não tem essa noção. A justificativa está incompleta. Se fosse só ela reparar isso, ia ser complicado, eu ia bater bastante nela.
Porque ia ficar uma justificativa genérica do tipo, eu acho que eu cheguei ao ponto que eu quis. Às vezes, como eu sempre falo, às vezes não é isso. Às vezes o jogador realmente viu algo que aconteceu, mas como ele não explica direito, e o caderno de julgamento basicamente é a única forma do jogador se comunicar com o público, se ele não escreve na justificativa, como é que a gente vai ficar sabendo? Não tem como. Ainda no Império Serrano, abre aspas. Em alguns momentos do desfile, a melodia não teve afinação adequada, principalmente na parte grave do samba, fecha aspas. A justificativa ficaria melhor explicada se ela indicasse com mais precisão essa parte grave, né? E de preferência também indicar qual foi o problema de afinação que afastou a afinação da afinação adequada para a jogadora. Apenas dizer que se afastou da afinação adequada fica muito no ar, né? Tuiuti, abre aspas. Em alguns momentos, o som do instrumento de corda se sobressaiu, prejudicando a sonoridade do samba durante o desfile. Fecha aspas. Qual foi o instrumento de corda? No mínimo, todas as escolas têm dois instrumentos de corda. O cavaquinho e o violão de sete cordas. Foi o cavaquinho ou foi o violão de sete cordas? Ou foi os dois? E que momentos foram esses e que o instrumento de som se destacou? Não teria como dar um exemplo? Pelo menos botar ali, sei lá, a minutagem, alguma coisa do gênero? Ficou muito no ar, né? Faltou completar. Bom, ainda no Tuiuti, abre aspas. Houve falta de entrosamento entre o intérprete principal e os demais cantores. Fecha aspas. Só isso? Foi o tempo todo? Foi em parte do desfile? Era em partes específicas do samba? Se foi em parte, qual parte? Se foi o tempo inteiro de desfile pela cabine 4, o desconto de apenas 2 décimos ficou muito leve pela própria dosimetria do jogador em relação às outras escolas. Teria que ser 3 décimos, talvez até 4, se isso aconteceu pelo desfile inteiro. Se isso aconteceu apenas em alguma parte do desfile, que ela dissesse qual a parte, né? Que ela desse pelo menos uma noção de quanto tempo durou esse problema. E veja, além dessas duas coisas que ela ressaltou, ela ainda destacou que pelo menos 6 alas, porque ela falou que, por exemplo, ou seja, quando ela diz apenas por exemplo, pode ter sido até mais do que 6 alas, mas ela escreveu 6 alas, que ela percebeu que só cantava um refrão, não cantava o resto do samba. Junta isso tudo para tirar só 2 décimos. Pela própria dosimetria do caderno como um todo, faltou. Faltou. Por exemplo, para mim, isso seria um problema muito mais próximo do Império Serrano. Talvez o 9.7. E talvez até, juntando isso tudo que ela escreveu, seja até um caso de 9.6. Né? Aqui a gente acaba tendo um problema de dosimetria, porque se pelo menos 6 aulas só cantavam o refrão, e ela já tirou 1 décimo do Império Serrano só porque 2 ou 3 aulas não cantaram no samba, né? Difícil. Bom, vamos lá. Viradouro. Abre aspas. Canto dos intérpretes afinado em alguns trechos do samba. Fecha aspas. De novo, quais trechos? Isso aqui se aproxima demais da justificativa genérica. De novo, gente. Quais trechos? Por quanto tempo? Foi o tempo inteiro? Foi apenas uma parte? Canto dos intérpretes afinado em algum trecho. Ficou muito genérico. Continuando. Abre aspas. Falta de entrosamento entre o canto dos intérpretes. A harmonia da escola, o entrosamento entre ritmo e canto se mostrou muito confuso. Mais uma vez, foi apenas em parte do desfile? Foi no desfile inteiro? Porque se isso tudo que ela relatou, somado à falta de entendimento da letra por causa do andamento acelerado, que ela também relatou, e se isso aconteceu no desfile inteiro, a Viradouro seria a forte concorrente, essa é a pior harmonia do caderno dela. Podia ser um 9.6. 9.7 pelo menos. O desconto de 2 décimos teria sido até leve, se isso foi no desfile inteiro. Se foi em parte, qual foi a parte? Mais uma vez, ficou faltando justificativo. Para finalizar esse caderno, eu quero destrinchar a justificativa completa da Ninja Tijuca, porque ela merece um estudo à parte, porque é uma coisa... Ela levanta muitos pontos ao mesmo tempo. Eu vou lê-la por completo. Abre aspas. O início do desfile apresentou um andamento muito acelerado, prejudicando o entendimento da letra e do desfile como um todo. Aos 34 minutos, houve falta de entrosamento entre o canto e o ritmo e o problema perdurou por algum tempo.
Esse problema pode ter ocorrido por um problema técnico do som na avenida. A partir da ala 20, após a passagem do segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, houve uma aceleração no desfile e algumas alas passaram caminhando aceleradamente em frente ao módulo 4. Bom, vamos lá. Se a gente for resumir essa justificativa, ela vai girar em 3 pontos. Andamento acelerado do samba no início. Falta de entrosamento aos 34 minutos. E aceleração dos componentes no final do desfile. E mais impressionante, isso tudo se juntou para tirar apenas 1/10 da escola. Isso é muito pouco, é muito leve, se você for comparar com Imperatriz e Beija-Flor, que foram os outros dois 9,9 desse caderno. Se ela acha que teve esses problemas todos, era com 9,8, talvez 9,7. Mas vamos aqui destrinchar cada um dos pontos. Inicialmente, o caminhar acelerado do final, da forma como foi escrito, não deveria ser despontuado de harmonia. Eu já expliquei lá no início dos comentários desse caderno. Isso é evolução, não é harmonia. Ela não falou nada nessa aceleração do passo dos componentes, ou seja, dança, que tenha prejudicado a parte musical. Logo, isso não tem que ser descontado de harmonia. Então, vamos esquecer esse ponto. O problema da falta de entrosamento aos 34 minutos também não deve ser descontado. Afinal de contas, o manual é muito claro ao dizer que problemas no sistema de som não devem ser descontados da escola. Se ela mesma achou que esse problema foi originado pelo sistema de som, o bom senso diz que o benefício da dúvida deve ser dado à escola e você não vai penalizar a escola. Mesmo que você explique seu raciocínio nas observações finais, tá? Você pode até escrever, olha, não na justificativa da escola, nas observações finais. E ela escreveu isso na justificativa da Tijuca. Mas não há nenhum problema de, nas observações finais, você escrever assim, olha, eu reparei um problema tal assim, assim, na escola tal, aos tantos minutos, mas não descontei, pois acredito ser um problema do sistema de som. Lindo, perfeito, maravilhoso. Mas, ela escreveu na justificativa da Tijuca. Isso me faz crer que ela despontuou a Tijuca por causa disso. Mas, de novo, vamos esquecer a parte que é evolução, não é harmonia, e vamos esquecer essa falha dos 34 minutos, porque a própria jogadora apontou que é o sistema de som, pode ser que ela tenha escrito só no lugar errado, mas ela não relevou isso. E aí só sobra o andamento acelerado do início do desfile. E aí ele sozinho se encaixa perfeitamente na dosimetria. Um problema pequeno que tira 1/10 e fica bem próximo dos problemas que ela apontou para a Beija-Flor e Imperatriz, que foram os outros dois 9,9 do caderno. Só que tem um problema. A jogadora estava no último módulo. A comissão de frente da Tijuca só chegou nela para lá de 30 minutos de desfile. Talvez 35. Muito tempo depois do andamento da Tijuca já ter caído bastante para 150, 148 ppm. Ou seja, ao que tudo indica, essa perda do ponto do andamento acelerado foi mais um julgamento feito apenas pela caixa de som muito antes do início da escola chegar no módulo de julgamento. É o mesmo dilema da Grande Rio do Bruno Marcos. Mesmíssimo dilema. Não posso dizer aqui que a jogadora está totalmente errada, nem que está totalmente certa. O manual é omisso. A Liesa precisa dar uma definida nisso. É a mesmíssima coisa do Bruno Marcos. Mas assim, encerrando o caderno dessa jogadora, é uma jogadora que há muito tempo a gente reclama das mesmas coisas, de falta de justificativa, de passar do ponto de harmonia e cair para evolução. Ano passado foi até uma exceção ela não ter feito nenhuma justificativa que resvalasse em evolução. Mas a falta de complemento, as justificativas genéricas foram várias, eu reclamei aqui de várias, isso é um problema recorrente do caderno dessa jogadora. É uma jogadora já bastante experiente, que já vem arrastando esses problemas há muito tempo. É uma jogadora que eu já peço a revisão da posição dela no julgamento há algum tempo. Há algum tempo. Quem acompanha o escândalo já sabe disso. Inclusive, eu falei isso no passado, foi uma das poucas jogadoras que eu falei que deveria ser repensada a continuidade dela. Bom, com isso a gente encerra aqui os 4 jogadores. E nós vamos encerrar a live falando justamente das recomendações para a Liesa no quesito harmonia.
Aqui são mais recomendações, tem bem mais recomendação. Mas, de novo, como eu expliquei em enredo, a gente coloca aquele PDFzinho bonitinho para vocês, com as recomendações, ponto a ponto, com a ajuda do StreamYard. E eu aqui na gravação não tenho o StreamYard, então eu não consigo botar na tela para vocês. Mas eu vou ler ponto a ponto e vou dizer primeiro, segundo, terceiro, para ficar bem claro cada uma das recomendações, tá bom? Bom, a primeira recomendação que eu faço para a Liesa no quesito harmonia é clarificar no manual do jogador, em harmonia, se os buracos devem ou não ser despontuados nesse quesito, o famoso buraco harmônico. Isso não aconteceu esse ano, nem ano passado. Mas por duas vezes nesse quesito, em 2019, Débora Levi na Imperatriz, e em 2015 ou 2016, Célia Souto, eu não vou lembrar agora para que escola. Elas despontuaram nessas duas ocasiões uma escola por buraco, como se fosse evolução. Mas interessante, você vai dizer, de novo a jogadora está atravessando a fronteira e despontuando em evolução, algo que despontuando em harmonia, algo que é de evolução. Mas aqui as duas jogadoras têm um ponto. Elas falaram que justamente o buraco foi tão grande, tão grande, tão grande, realmente foram dois buracos grandes que ocasionaram esses descontos, que como não tinha nenhum componente da escola sequer próximo, houve uma falta total de canto do samba por componente da escola naquele ponto. Logo, houve uma quebra de harmonia. É uma discussão interessante. Eu, particularmente, sou contra essa despontuação. E posso garantir a vocês que o Bruno Marques, jogador do módulo 3, também é contra. Porque nesse mesmo ano de 2019, quando a Débora Levi descontou isso da Imperatriz, ele fez questão de escrever nas observações gerais que ele percebeu esse buraco, mas não descontou porque ele acredita isso não ser critério de harmonia, mas sim de evolução. Aí, de novo, gente, a Liesa tem que padronizar. Ou todo mundo tira ponto disso, ou ninguém tira ponto disso. Tem que botar no manualzinho do jogador se isso é um critério de harmonia ou não. Isso tem que ser padronizado para ontem. Segunda recomendação: clarificar no manual do jogador a situação do julgamento do carro de som antes dele passar na faixa de início de desfile e antes da escola chegar no módulo de julgamento. É possível julgar pela caixa de som mesmo o carro de som ou a escola como um todo estando distante do módulo? Se sim, a partir de quando e até quando? É exatamente o problema de lá de 2019, da São Clemente, no carro de som, o problema do Bruno Marques esse ano na Grande Rio e o problema da Miriam na Unida Tijuca. A harmonia é um quesito à parte e, por isso, é o único quesito que pode ser julgado antes da escola chegar no módulo? Tudo bem, se a aliada disser que sim, ótimo, mas isso tem que estar claro no manual do jogador. Porque, do mesmo jeito que buraco harmônico, pode ser que outro jogador entenda que isso não deva ser despontuado enquanto a escola não chegar. E os dois vão estar certos nesse momento. É fundamental que a gente tenha uma padronização, para todo mundo estar combinadinho de quando começa e quando termina. Eu acho fundamental essa padronização. E, de novo, não é que eu esteja querendo tirar a subjetividade do julgamento. Eu sempre brinco que uma parte de subjetividade é fundamental para um bom julgamento. É apenas um critério de baliza de onde começa e onde termina a quadra, onde começa o valendo. É só isso. Dentro do valendo, o jogador vai ter a sua autonomia de julgamento. Mas o começo que está valendo e o final que está valendo tem que ficar claro para todo mundo, tem que ser igual para todo mundo. Terceira recomendação: dar maior detalhamento nos critérios de julgamento do quesito no manual do jogador entre a diferença deste quesito e evolução. A alteração de 2022 já melhorou bastante, mas creio ser possível definir critérios de julgamento mais claros e detalhados em harmonia. Bom, por mais que tenha diminuído bastante de 2022 para 2023, se ainda temos jogadores que parecem estar confundindo harmonia e evolução, então é sinal de que a gente precisa explicar direitinho, com mais detalhes no manual do jogador, a diferença entre um e a diferença de outro. E aqui eu inclusive juntei nessa recomendação, eu acho que os critérios de julgamento de harmonia estão muito genéricos. Muito genéricos. Tem que ser mais detalhados. A gente tem que dar uma discutida e criar alguns critérios de julgamento mais detalhados
para todo mundo ter a certeza onde começa e onde termina o julgamento de harmonia. Quarto ponto, quarta recomendação. Reforçar no manual do julgador, especialmente em harmonia, que pequenas oscilações dos volumes dos microfones do carro de som decorrentes do sistema de som não devem ser despontuados. Em alguns momentos eu estou reparando que alguns jogadores estão sem querer despontuando isso. Até que esse ano nem tanto. Eu acho que o único caso um pouco mais gritante foi o da Unis da Tijuca, que eu já comentei aqui. Mas em outros anos, por exemplo, o caso de 2019 foi o problema do som claro. O próprio ano do Império Serrano, teoricamente foi um problema de som, mas aí nesse ponto a gente releva porque a jogadora não conseguiria saber que foi um problema do sistema de som. Isso é um problema, eu diria, tanto grave do julgamento, mas que eu não consigo ver solução prática para isso. A gente pode discutir, mas eu, agora, de cabeça, não consigo ver uma solução prática para isso. Mas é importante deixar bem claro que pequenas... Porque às vezes acontece, tá? O microfone do intérprete está certinho. O intérprete principal mais alto, os outros intérpretes... De repente, no meio do caminho, isso se inverte. E isso é óbvio que não é culpa da escola. E eu já percebi jogadores que despontuaram, não isso esse ano, mas em outros anos. Eu já percebi jogadores que despontuaram isso. Eu acho que é bom deixar bem claro que oscilação no volume dos intérpretes no meio do desfile é problema do sistema de som, não é problema da escola. E quinta e última recomendação, dar maior atenção à qualidade do som da Sapucaí para evitar interferências no julgamento de harmonia. Melhorou muito, tá? O som da Luciana da Sapucaí teve um problema mais grave ali na Unidade Tijuca e no Salgueiro. Parece que teve esse problema do agogô do Império já no finalzinho. Mas fora isso ele funcionou perfeitamente bem, mas a questão do som não é antiga, não é uma coisa que aconteceu esse ano. E a gente vai ver em bateria que a Mila Chialvo reclamou que esqueceram de desligar a caixa de som de novo, tá? Então, complicado. A gente precisa mais atenção à qualidade do som da Sapucaí. Bom, é isso. De harmonia, acho que é isso só. Temos aí uma hora de live, tá bom? Tentei manter o ritmo aqui da conversa, para vocês não caírem para não ficar uma coisa muito monótona nesse monólogo. E eu espero vocês aqui mais uma vez na próxima terça-feira, às 19 horas, assim espero. Se não for, ou o Gustavo ou o Pedro Migão colocam aqui um quadrinho dizendo que mudou a situação, para o julgamento de evolução. Para o julgamento não, para justificando o injustificável de evolução. É isso, meus amigos. Um abraço. Ótimo final de semana para todo mundo e espero vocês na terça-feira.